Você já ouviu falar de vícios processuais? Então fique aqui comigo, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que são vícios processuais, as suas implicações dentro do processo penal. Eu sou Israel Araújo e este é mais um vídeo do canal Jurisprudente. No direito processual penal, os vícios processuais representam falhas, irregularidades ou ilegalidades ocorridas durante a investigação ou no processo criminal. Essas falhas, elas podem comprometer direitos fundamentais do acusado, afetar a validade dos atos processuais e, em situações mais graves, levar à anulação parcial ou total do processo. O sistema jurídico brasileiro exige que a persecução penal seja conduzido em conformidade com a Constituição Federal, com o Código de Processo Penal e os princípios do devido processo legal. Quando essas normas elas são desrespeitadas, surge a possibilidade do reconhecimento de um vício processual. A existência de vícios processuais não significa necessariamente que o acusado seja inocente. Preste bem atenção nisso, porque pode cair alguma prova que você venha a fazer. Significa que o Estado deve respeitar as regras legais ao exercer seu poder de investigar, de acusar e de julgar. Mas vamos resumir aqui o que seria ou o que são os vícios processuais. Então, vícios processuais são defeitos que afetam a regularidade dos atos praticados durante o procedimento criminal. Essas falhas podem ocorrer em diversas fases do processo. Por exemplo, essas falhas podem ocorrer na investigação policial, no oferecimento da denúncia, na produção de provas, na audiência, na sentença ou nos recursos. Dependendo da gravidade, o vício pode ser considerado sanável ou insanável. A nulidade relativa são aquelas que dependem da demonstração do prejuízo para uma das partes. Além disso, devem ser alegadas no momento oportuno. Não em qualquer momento, mas no momento oportuno. Caso a parte prejudicada permaneça em silêncio, preste atenção que isso é sério, né? É caso para você aprender, poderá ocorrer a chamada perprecursão, que impede a discussão futura da irregularidade. Veja só, existe também o que é conhecido como nulidades absolutas. São vícios mais graves, relacionado à violação dos princípios fundamentais do processo penal. Pode ser reconhecido pelo juiz a qualquer momento, nesse caso, certo? Pode ser reconhecido pelo juiz a qualquer momento que se apresentar. Em regra, não existe demonstração específica de prejuízo, pois o próprio desrespeito a garantia constitucional já é considerado lesivo. Tá certo? Então, preste atenção no que nós estamos falando para você ir acompanhando. Alguns exemplos de vícios processuais
Diversas situações, elas podem configurar vícios processuais. Entre os exemplos mais comuns que nós temos visto nos nossos julgamentos e até nas apresentações dos casos, estão a ausência de defesa técnica por advogado, o cerceamento da defesa, a incompetência do juízo, também a falta de citação válida do acusado, a obtenção de provas ilícitas, isso que é muito comum de acontecer e muitas vezes passa batido. Interrogatório realizado sem a observância das garantias legais, sentença sem fundamentação adequada. Então, essas falhas, elas podem comprometer a legitimidade do processo. Vamos falar um pouco sobre provas ilícitas. Essas provas ilícitas, elas vamos dizer assim, as provas ilícitas é um dos vícios processuais mais relevantes e envolve a utilização de provas que não podem ser aceitas como legais. A Constituição Federal, ela proíbe a apresentação e utilização de provas obtidas por meios ilegais. E quais são esses meios ilegais? Por exemplo, provas sobre que venham ou que tenham vindo de uma interceptação telefônica clandestina, de invasão ilegal de domicílio, de obtenção de informações mediante a tortura, de acesso indevido a dados protegidos. Então, quando é reconhecida a ilicitude, a prova pode ser excluída do processo. Mesmo que ela exista, mesmo que ela seja verdadeira, porque foi obtida de modo ilícito, ela deixa de ter validade, mesmo sendo verdade. Essa é a condição. Em alguns casos, outras provas derivadas dela também poderão ser anuladas. O caso do cerceamento da defesa, que é outro vício frequente que nós temos visto muito contido dentro do processo. Ocorre quando o acusado é impedido de exercer plenamente seus direitos processuais. Por exemplo, quando há uma negativa injustificada da produção de provas, quando há um impedimento da participação da defesa em atos processuais, quando há restrições indevidas ao contraditório. Então, o direito à ampla defesa é a garantia constitucional e que a sua violação pode resultar na nulidade do processo. Por isso é muito mais fácil para um advogado identificar essas falhas, que são muitas e são normais, e até não deveriam, mas tem muito, para anular muitos processos que têm acontecido, isso com muita regularidade nos nossos dias. Quais as consequências dos vícios processuais? As consequências dependem da gravidade da irregularidade. Entre os efeitos possíveis estão, por exemplo, anulação de atos processuais específicos, repetição de audiências, exclusão de provas, anulação de sentença, trancamento da ação penal em situações excepcionais. Então, o objetivo não é beneficiar indevidamente o acusado, mas assegurar que o processo ocorra dentro dos limites
legais. Então, é preciso que, nesses momentos, o juiz ou aquela pessoa que é responsável pelo julgamento do caso acompanhe muito de perto essa situação. Examine bem essa questão para não ter prejuízo nessa situação. Porque o princípio do prejuízo, por exemplo, no processo penal brasileiro, vigora o princípio, vamos dizer assim, o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Esse é um princípio. O que significa? Significa que nem toda irregularidade gera automaticamente a anulação do processo. É necessário analisar se a falha efetivamente comprometeu direitos das partes ou influenciou o resultado do julgamento. Esse entendimento busca evitar formalismos excessivos e garantir equilíbrio entre eficiência e justiça. Algumas considerações que eu quero trazer aqui. Os vícios processuais representam importantes mecanismos de controle de legalidade no processo penal. Eles garantem que o Estado respeite os direitos fundamentais dos cidadãos ao investigar, acusar e julgar. A observância das regras processuais não é uma formalidade meramente. Ela trata-se de condições essenciais para a proteção das garantias constitucionais e da busca de assegurar um julgamento justo, um julgamento em que tenha decisões legítimas e que também respeite o Estado democrático de direito. Com isso, a identificação e a correção dos vícios processuais, eles desempenham um papel fundamental na proteção das garantias constitucionais e na busca por uma justiça criminal verdadeiramente equilibrada e, o mais importante, que ela seja imparcial. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente. O seu comentário é muito importante. Comente o que você acha, se está gostando, se não está. Sugira assuntos para que a gente coloque aqui e a gente possa trabalhar todos esses pontos para, vamos dizer assim, ajudar você que está fazendo concurso ou que você é estudante de direito a compreender melhor cada caso, tá certo? Nós ficamos por aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo.